Oi gente, meu nome é Carla Costa, eu faço parte do GPost. Faz algum tempo que eu não apareço aqui no canal para conversar com vocês, então tem alguns inscritos que não me conhecem, mas vocês podem me conhecer assistindo alguns vídeos antigos do canal. E hoje eu tô aqui de volta, não poderia ser diferente, para conversar um pouquinho com vocês sobre alguns temas relacionados a essa quarentena e a disseminação do coronavírus no mundo e no Brasil. Eu não sou da área da saúde, nem sou especialista em qualquer coisa relacionada a isso, então o que eu estou falando aqui é muito mais uma análise política, uma análise crítica da situação geral, como uma pessoa leiga, né, do que como uma especialista que não sou. Então eu quero discutir algumas coisas que têm me incomodado um pouco em relação a tudo isso que está acontecendo e, obviamente, acompanhando das redes sociais. A primeira coisa que tem me incomodado um pouco é de como as pessoas têm denominado essa pandemia e chamado de peste branca. Eu entendo que esse termo está surgindo como uma crítica ao fato de que essa pandemia começa e chega nos países a partir de pessoas das classes média e alta que viajaram ou tiveram contato com alguém que viajou. Então, viajar para o exterior é uma condição que grande parte dos brasileiros não tem, né? Então, uma grande parte da classe trabalhadora no mundo não tem. E, obviamente, a maioria da população da classe média e das classes altas, elas são brancas. Então, é também uma relação feita com a peste negra, que foi uma pandemia ocorrida na Europa durante a Baixa Idade Média, segunda metade do século XIV, e que foi assim denominada por causa da coloração negra, do apodrecimento da pele. Então foi assim chamado. E obviamente naquela época, com relação às quarentenas para evitar a disseminação e a chegada, se eu não me engano, era um germe, uma bactéria, um bacilo, algo assim, não tenho certeza, que causava a doença. As cidades se fecharam e isso desenvolveu certa xenofobia por conta de quem chegava nas cidades e seria um transmissor da doença. Então, o termo está relacionado à xenofobia e ao racismo, isso é fato, não estou questionando isso daqui. Mas quando a gente chama essa pandemia do coronavírus de peste branca, e aí a gente coloca uma oposição entre as pessoas brancas, a população branca e a população negra, aparentemente é essa oposição à origem do problema, quando na verdade a origem do problema é do sistema capitalista e as condições de cada classe dentro desse sistema. Então, obviamente, a classe média e as classes altas, que são brancas, viajam mais e são as pessoas que vão, né, trazer e transmitir esse vírus, mas não vão ser a maioria das pessoas que vai morrer porque tem acesso à rede de saúde, né, privada e tem condições de fazer um tratamento que a classe trabalhadora não tem, inclusive de fazer quarentena. Essa oposição acaba criando uma complicação para a classe trabalhadora, para as pessoas entenderem a origem do problema da sociedade capitalista. Então é por isso que eu tenho uma certa recusa ao uso desse termo, porque ela não condiz com a realidade, né? Não é um termo que condiz com o rigor da análise da realidade. Outra coisa que tem me incomodado bastante nesses últimos tempos é o termo romantização da quarentena e de como isso se opõe a uma crítica ao afirmar que a quarentena é privilégio. A romantização da quarentena é meio que a ideia de que ficar em casa é um tempo para a gente refletir, repensar as nossas ações, para a gente usar o tempo de maneira proveitosa, fazer home office, como se esse tempo fosse um tempo sabático e daqui saísse uma elevação, uma melhoria dos seres humanos e da relação dos seres humanos no mundo. É óbvio que uma crise sanitária da proporção que nós estamos vivendo vai trazer transformações tanto do ponto de vista das nossas relações quanto do ponto de vista das nossas estruturas sociais, né? Das nossas estruturas de saúde, enfim. É para trazer alguma mudança.
Mas essa imagem romantizada desse período também não nos ajuda a compreender a necessidade de uma transformação efetiva das estruturas de saúde, das estruturas econômicas e das condições de vida dos trabalhadores. Parece que basta mudar a forma como a gente pensa o mundo ou a forma como a gente se coloca no mundo, sendo mais positivo, para mudar a realidade, e isso é falso, é uma alienação. Então, é importante a gente ter saúde mental, a gente pensar positivo, a gente cuidar da nossa saúde, mas isso não é efetivo para as transformações sociais. Então, acho que essa romantização, ela é perigosa, assim como o discurso de quarentena é privilégio. Quarentena não é privilégio, nesse momento é necessidade. E é uma necessidade que não resolve o problema da disseminação do vírus, não resolve todo o problema de saúde que está instaurado no país e que vai levar à infecção e à morte de muitas pessoas, mas é uma necessidade e aqueles que podem fazer quarentena, que podem ficar em casa, precisam fazer. Deveria ser algo que toda a população, todas as pessoas das diversas classes tivessem acesso. Mas não é possível. Por que não é possível? Porque o sistema capitalista em si não preza pela vida dos trabalhadores. O sistema capitalista expropria a nossa vida todos os dias, cotidianamente, nas nossas relações de trabalho. Então não é prioridade para o sistema capitalista cuidar da vida das pessoas no dia a dia. Imagina agora numa situação que a gente está vivendo, nessa situação da pandemia. Então isso é um direito, na verdade, e esse direito é negado à maior parte da classe trabalhadora. A outra coisa importante é a gente entender que, levando em consideração isso, de que o sistema capitalista expropria a nossa vida em situações normais, né, ditas normais, ou no nosso cotidiano, antes da pandemia, quando expropria da gente as nossas horas de vida, quando aumenta a jornada de trabalho, quando reduz o salário, quando nos coloca na informalidade, quando não dá condições de vida para a população, quando milhões de brasileiros estão no desemprego. Então, tudo isso é a demonstração de que o sistema capitalista não valoriza a vida. Levando tudo isso em consideração, a gente precisa entender que essas medidas que devem ser tomadas pelos governos são medidas que têm limites. E esse limite é a própria necessidade do sistema capitalista de existir. Então, quando a gente reivindica determinadas coisas, como, por exemplo, salário durante o período de quarentena, ou esse período mais crítico para os desempregados, garantia do emprego e pagamento integral dos salários, testes em massa para ver se as pessoas que estão contaminadas e não sabem, tudo isso são medidas que são necessárias nesse momento, mas que não são suficientes e que não vão garantir a saúde da população por conta da limitação do próprio sistema capitalista. Obviamente, isso vai ser diferente a depender da atitude do governo. E o nosso governo não tem nenhum pudor em mascarar o desinteresse em salvar a vida dos trabalhadores e o interesse em jogar mais dinheiro, né, em jogar mais recurso para a iniciativa privada. Se o governo não tem esse pudor, fica muito mais claro para a gente, e eu acho que isso deve ser difundido pelas pessoas que têm alguma crítica ou que são, de alguma forma, comunicam com alguém, para a gente compreender que esse limite é posto no governo Bolsonaro por sua característica de governo de extrema-direita. Então é necessário que a gente aproveite esse momento para continuar fazendo propaganda da necessidade de superar o sistema capitalista, porque ele não vai resolver nem esse nem os nossos outros problemas, e que a gente possa também difundir a propaganda contra esse governo de extrema-direita que está nos levando literalmente para o túmulo. A classe trabalhadora primeiro que vai sofrer com tudo isso. Enfim, é isso, gente. Eu chamo vocês para comentarem aqui, né, deixar algum comentário sobre esse debate. Se vocês quiserem participar também das nossas atividades online, a gente vai tentar fazer algumas lives, alguns hangouts que a gente possa discutir mais aproximadamente.
E não deixem de curtir, de se inscrever e de compartilhar os vídeos do canal. A gente se vê então no próximo vídeo.